Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida A3, um programa hoje feito especialmente para você, caro telespectador. Vamos tratar de um assunto interessante hoje, que foi feito lá no nosso grupo de estudos do Espaço Alfa e Ômega, onde nós nos reunimos toda semana para discutir vários aspectos da vida do ser humano. Em especial hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a questão das dívidas. Por que as pessoas se endividam? Será que existe uma maneira de você não entrar na ciranda financeira das dívidas? Preste atenção em tudo que será falado a partir desse momento. Eu tenho certeza que muitas coisas servirão para a sua vida. Fique conosco que no final estaremos de volta aqui para fazer alguns outros comentários. Até daqui a pouco. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui no nosso grupo de estudos aqui do Alfa e Ômega. Hoje nós vamos falar um assunto que o Fábio sugeriu, que é por que as pessoas se endividam. É um assunto atualíssimo, né? E nós vamos tentar buscar um pouco de informações bíblicas para que a gente possa resolver essa questão, ou pelo menos dar um norte para essa questão, que é uma questão, principalmente nós que vivemos no mundo capitalista, é uma questão muito complicada. Bom, para começar, eu queria dizer para vocês que o próprio sistema que a gente vive, né, que é o sistema capitalista, já nos incita ou nos direciona para que nós possamos contrair dívidas. Ou seja, o nosso sistema ele precisa desse tipo de apoio para que ele possa subsistir. É lógico que a decisão final é de cada um de nós, ou seja, você compra ou não o produto. O produto está lá na mercadoria, está lá na prateleira, está à sua disposição, pode ser, sei lá, uma lata de refrigerante, pode ser um carro, pode ser um imóvel, ele está lá. Agora, a opção final é sua, de você achar que aquilo vale a pena para você, que é necessário ou não. Então, é uma questão de foro íntimo de cada um, você adquirir alguma coisa ou não. Quer seja um simples refrigerante ou até um imóvel, um apartamento, não sei, alguma coisa que vale lhe fazer bem. Agora, a questão, porque as pessoas se endividam, a questão principal é a questão da necessidade. Ou seja, por que nós precisamos ter alguma coisa? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? Eu tenho que ter por quê? Ou eu preciso ter por quê? Será que eu preciso ter porque aquilo realmente vai fazer falta na minha vida? Ou eu estou adquirindo aquele bem, ou enfim, qualquer coisa que seja, porque eu estou sendo movido por um outro tipo de sentimento ou de impulso? Então não tem como a gente falar de endividamento se a gente não falar também sobre a índole do ser humano, ou seja, nós somos guiados pelos nossos impulsos, via de regra. E aqui no nosso estudo a gente aprende que, do ponto de vista de Deus, nós não podemos agir de uma forma impulsiva. Nós temos que agir de uma forma racional. E a questão da dívida ou da compra, muitas vezes que não há necessidade, você não raciocina para fazer, você faz porque é instintivo, é impulsivo. Quer seja porque você viu na propaganda e você achou bonito, mas você não verificou se aquilo é necessário para você ou não. Quer seja porque o seu vizinho tem, e se ele tem, você precisa ter também. Ou quer seja porque você quer mostrar que você tem, mesmo que aquilo não seja necessário para você. Então, o nosso mundo hoje em dia, ele nos leva a ter um estilo de vida que muitas vezes nós não precisaríamos ter. E o que é pior, essas coisas são vendidas em troca da felicidade. Tudo, né? De uma maneira geral. Pode ser uma simples lata de cerveja até uma mansão. Ou seja, aquilo vai lhe trazer felicidade. E aí é uma questão que nós devemos avaliar. Porque nós sabemos, e pelo que a gente tem visto aqui no nosso estudo, que essas coisas não conseguem nos trazer felicidade. Elas podem nos trazer a felicidade momentânea, mas isso não vai perdurar o nosso bem-estar. Ou seja, eu sinto um bem-estar, e todos nós sentimos um bem-estar quando nós compramos. Eu consegui,
né, comprar. Quer seja se foi por uma boa intenção ou se por uma má intenção. Ou seja, quer seja se você comprou porque você precisava daquilo ou se você comprou porque você, de repente, olhou para o seu vizinho, olhou para aquele que tem, eu não posso ficar atrás, eu vou ter que ter também. Então, independente da forma com que você optou em comprar alguma coisa, aquilo gera prazer em nós, porque é uma conquista. E a conquista para nós é uma coisa que gera prazer. Agora, aquela conquista, se ela foi baseada em um sentimento volátil ou fugaz, ela vai gerar em você uma necessidade de uma nova conquista. E aí que entra a questão do endividamento. Ou seja, eu adquiri um certo bem, eu me satisfiz com ele, mas depois de um certo tempo, aquilo não vai te dar o mesmo prazer que deu no momento inicial. Ou seja, você vai precisar de uma nova dose. A índole do ser humano, ela não se satisfaz com as coisas que nós podemos comprar. Nada do que nós compramos pode ser suficiente, ou que nós adquirimos, pode ser suficiente para nos satisfazer. Porque nós estamos falando de algo que não se satisfaz com nada, que é o nosso desejo. Se nós não colocarmos um limite para a nossa vontade, essa vontade jamais se satisfará. E aí entra uma questão espiritual nisso tudo que eu estou falando. Se nós não tivermos um amparo do Criador, de Deus, no controle da nossa índole, no controle do nosso desejo, esse desejo jamais se satisfará por nada. Ou seja, qualquer coisa que eu adquirir, se não for adquirido de uma forma racional e controlada, isso vai gerar em mim uma consequência ruim. Eu queria ler com vocês o primeiro trecho aqui. Vamos abrir em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, esse desejo que nós estamos falando aqui, no vocabulário bíblico, a Bíblia chama de cobiça. Ou seja, é você desejar algo que você ainda não tem, mas que baseado em algum movimento externo, pode ser, por exemplo, uma propaganda, pode ser um panfleto que vocês fazem lá, bonito, de um imóvel, né? Onde aparece de repente um casal bonito com um carro na frente e tal, quer dizer, aquilo gera um desejo em quem está vendo aquele prospecto, né? E não importa, a propaganda, o marketing, ele é para nos aguçar o nosso desejo, senão ninguém compra. Então isso faz parte do nosso sistema, ou seja, nós estamos nesse sistema. Agora, a decisão final de compra é sua. Você não pode culpar a propaganda, né? Você não pode culpar o vendedor, você não pode culpar o produto. A opção de escolha foi sua, né? Então, a cobiça é algo que nasce do nosso coração, do nosso desejo, baseado em situações externas. Pode ser situações lícitas, por exemplo, como uma propaganda. Você liga a televisão e aquilo vai gerar em você um desejo de uma compra. Ou pode ser um desejo, vamos dizer assim, menos lícito, que é você olhar para o seu vizinho e desejar algo que ele tem porque você não pode ficar por baixo dele. Ou um cargo, por exemplo, uma posição na empresa, enfim. Tudo isso nos impulsiona a, muitas vezes, nos endividarmos, quando nós precisamos comprar alguma coisa com recursos financeiros. E esse versículo é bem claro, ou seja, você não pode cobiçar, não deve, na verdade. Poder você pode, porque nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. Mas isso não implica na nossa felicidade, pelo contrário. Se a Bíblia fala que nós não devemos cobiçar, é porque isso não nos trará felicidade, e sim infelicidade. Porque se é dele, e você vai ter o seu, dentro da sua limitação e dentro da sua capacidade de trabalho, e dentro da sua necessidade de ter algo, que é a nossa primeira fala aqui. Então, queridos, esse é um trecho da Bíblia que nos orienta claramente no controle da nossa cobiça. E nós vivemos num mundo diferente daquela época, mas não muito diferente, porque o ser humano sempre foi igual. Na verdade, o que muda é a roupagem do nosso mundo, da nossa sociedade, que nos incita e nos direciona para que nós possamos desejar aquilo que não é nosso e, muitas vezes, adquirir bens ou valores
que nós não temos condições de adquirir de uma forma honesta e de uma forma saudável. Ou seja, quando a cobiça ela entra no nosso coração, ela pode nos levar, primeiro, que é o assunto do nosso estudo de hoje, ao endividamento. Segundo, a tomar iniciativas ilícitas para que nós possamos adquirir ou atingir aquele objetivo. E dentro disso tudo, nos trazer uma momentânea felicidade que não vai perdurar, porque essa felicidade está baseada em algo que alimenta o nosso desejo, e o nosso desejo ele é insaciável. Nós estamos falando no aspecto da cobiça, mas em qualquer área do nosso desejo, se nós não tivermos o controle divino sobre ele, nós jamais estaremos satisfeitos com coisa alguma. Eu não estarei satisfeito com a minha mulher, eu não estarei satisfeito com a minha família, eu não estarei satisfeito com o meu trabalho, eu não estarei satisfeito com os bens que eu tenho hoje e não estarei satisfeito com os bens que eu adquirirei daqui a um certo tempo. Ou seja, sempre eu vou precisar de mais e mais, e sempre o mais não será satisfeito para mim. Um exemplo claro que nós podemos ter em relação a isso é o exemplo dos usuários de drogas. Ou seja, eles sabem que aquilo lhe faz mal, eles sabem que não é saudável, mas eles não conseguem ficar sem. Por quê? O resultado da utilização do entorpecente lhe dá prazer, mas é um prazer que rapidamente vai embora e ele precisa de uma outra dose. E na verdade o consumismo ou o endividamento, ele passa a ser também muitas vezes para nós como se fosse um vício crônico onde nós não conseguimos nos controlar, ou seja, você não consegue se controlar no momento de você fazer uma compra. Você compra uma coisa, você não vê por que você está comprando, você não olha o preço daquilo, você não olha se aquilo é necessário para você e você compra 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas, 15 coisas que muitas vezes você nem acaba usando, porque é o prazer de comprar, é o prazer de você ter o poder de você comprar alguma coisa. Nós vamos ver agora um outro trecho que está em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então, queridos, o que está falando aqui? Que, na verdade, quando essa carta de Tiago foi escrita, ela foi escrita já mostrando para nós que queremos ter algo maior de Deus, ou queremos que Deus controle a nossa índole. Já existe aqui duas paixões que o autor coloca dentro de cada um de nós, que fala no final do verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou seja, essas paixões, em outras palavras, são esses desejos que eu estou dizendo para todos aqui. Esses desejos que muitas vezes são incontroláveis, porque não há o contraponto. Ou seja, se eu não tiver o contraponto de Deus dentro da minha vida, eu vou seguir os meus desejos. Eu vou seguir as minhas paixões, eu vou ser guiado por aquilo que me gera prazer sem olhar as consequências. Ou seja, eu vou viver uma vida de irracionalidade, guiada pelas situações que me cercam, quer seja pela propaganda, ou pelo meu vizinho, ou pelas coisas que eu olho e cobiço, enfim, não importa. E essa guerra começa a acontecer quando a gente tem o contraponto de Deus. Então, quando Deus começa a habitar na nossa vida, nós começamos a pensar melhor antes de nos endividar. E aí nós começamos a ponderar melhor a famosa pergunta: eu preciso disso? Realmente eu não consigo viver sem isso? E aí são situações que começam a colocar o nosso desejo sob um controle racional do nosso ser. E Deus nesse momento ele nos ajuda a ter esse contraponto e realmente verificar a necessidade daquilo. Né? É lógico que nós não podemos viver como uma pessoa
que viveu no século passado, que não tem energia elétrica, que não tem um conforto, enfim, até porque nós temos filhos, os filhos precisam viver numa sociedade onde eles se encontrem participantes dela. Então, até os nossos filhos nos forçam a ter um padrão de vida, porque eles necessitam disso para que eles possam se inteirar na sociedade que eles vivem. Mas tudo isso tem que ser de uma forma pensada e controlada, né? Será que eu tenho necessidade de ter 3 carros, por exemplo? Uma pergunta. Se existem 2 pessoas na minha casa, qual a necessidade de eu ter 3 carros, por exemplo? Então, são perguntas que nós começamos a... Será que eu tenho necessidade de um carro, por exemplo, 4x4, se eu moro na cidade? Ou se eu não tenho nada no campo, ou se eu não pratico nenhum tipo de lazer que necessite desse carro? Interrogação. Então, são questões como essas que nós começamos a fazer, e isso começa a valorizar o nosso dinheiro. Ou seja, nós começamos a dar mais valor para o nosso dinheiro e não jogar o nosso dinheiro no lixo, de qualquer forma. Ou seja, gastar de uma forma que eu não vou ter recompensa daquilo que eu estou gastando. Porque o dinheiro pode me trazer uma recompensa física, ou seja, melhora o meu bem-estar, e isso é lícito do ponto de vista de Deus, né? O fruto do meu trabalho é para o meu bem-estar, isso não há nenhum erro nisso, pelo contrário, né? A Bíblia fala que nós temos direito de usufruir do nosso trabalho. O que a Bíblia condena é o desperdício daquilo que nós ganhamos, de uma forma descomedida, de uma forma irresponsável, né? Principalmente quando há cobiça dentro do nosso coração. Então essas perguntas nós não podemos deixar de fazer, né? E aí começa a haver uma guerra entre aquilo que os meus olhos veem e o que o meu coração deseja, pela própria sociedade e pelas pessoas que estão à minha volta, e aquilo que realmente faz diferença na minha vida. Então vejam, queridos, o resultado do desejo humano, ele passa pela mentira, ele passa pela vingança, ele passa pela calúnia, pela difamação, ele passa pelo ódio, pela raiva, ele passa pela rasteira que de repente você leva no seu emprego, ou que você leva lá na sua empresa, porque as pessoas elas desejam, e o desejo ele não mede esforços para conseguir aquilo que ele colocou no seu coração. Então a decisão é nossa, de escolher ou não os caminhos para que nós alcancemos isso. Eu peguei aqui também o significado de 3 palavras, que é importante nós sabermos para que a gente possa sedimentar isso. Cobiça já foi falado aqui. É o querer ter o que os outros têm. Isso está claro. Nós temos uma outra palavra também, que é uma palavra, vamos dizer, não é uma qualidade muito boa, que é a ganância. Qual a diferença da ganância e da cobiça? Exatamente. Que vai junto com a cobiça. Mas o que eu peguei no dicionário é: ganância é querer ter sempre mais e mais, custe o que custar. Ou seja, também não é um sentimento bom. Por quê? A ganância, a cobiça vai gerar a ganância. Eu vou desejar algo a ponto de ter aquela situação, ou ter aquele bem, a qualquer preço. O equilíbrio dessas 2 palavras, a gente pode achar em ambição, que é uma outra palavra que também anda perto da cobiça e da ganância. Ambição é desejar algo que não alcançamos ainda. Ou seja, dependendo da necessidade, é lícito. É lícito. Se você tem condições, primeiro, de ter um outro carro, se aquilo que você está dando em troca é um dinheiro que não vai lhe fazer ficar endividado, que é a questão que nós estamos colocando hoje. Ou seja, eu tenho uma reserva e essa reserva não vai me fazer falta para situações mais fundamentais. Por exemplo, educação dos filhos. Por exemplo, a qualidade da sua moradia. Entendeu? Então são situações primárias que você vai avaliar, ou seja, está tudo equilibrado e eu estou vivendo bem, estou satisfeito, então eu vou lá e vou comprar um outro modelo de carro. Desde que isso não afete a minha qualidade de vida, não tire o meu sono, não me faça ter um carnê de 60 parcelas, por exemplo, a não ser que você não tenha nenhum carro e você precise de um. E se esse for o meio, e se você tiver condições, não seria o ideal, de pagar aquela parcela, é lícito,
O que eu quero dizer, você tem um bem e você vai comprar um outro financiado. Para quê? Para pagar juro? Então aí é uma situação que você vai considerar. Agora, se você tem condições de dar a diferença, ou de comprar um carro que não vai lhe fazer falta, você não vai apertar ninguém, você não vai fazer seus filhos, de repente, parar de fazer um curso, ou parar de estudar numa escola, ou vai atrasar. Exatamente, e que é fruto do seu trabalho. Perfeito. Não é uma comissão, de repente, que você ganhou de uma forma ilícita, por exemplo. Ou seja, é um dinheiro lícito. Não há problema. Ou seja, pelo contrário, é fruto, você está se beneficiando de alguma coisa que você conquistou. Eu ambiciono algo, eu desejo algo que eu ainda não tenho, mas que eu vou conquistar. Por exemplo, né? Desde que você tenha ética com você, porque você ficar endividado, você está sendo antiético com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, né? Então, essas são as questões que nós temos que avaliar, né? Para que nós possamos crescer, ou seja, o povo de Deus na Bíblia é um povo próspero. Se você olhar a história do povo judeu, de uma forma geral, você vai ver que é um povo próspero, porque é um povo que sabe dar valor ao seu dinheiro. Ele sabe dar valor ao R$1 que ele tem, sabe dar valor aos 100 mil reais que ele tem. Ou seja, ele não vai gastar de uma forma desordenada. Ele vai saber aquele dinheiro que ele tem, ele vai saber fazer aquele dinheiro gerar frutos na mão dele. Então, quer dizer, essas são avaliações que nós precisamos ter, né? Agora, para a gente chegar nesse ponto, se nós formos... Algumas pessoas já têm essa qualidade inata. Muitos outros, e a maioria deles, são levados pela mídia. São levados pela propaganda, por aquilo que o outro tem, que entra a cobiça. Ou seja, aí esse desejo fica desenfreado e você não tem limites para você se endividar. Ou seja, você tem pessoas que, nós sabemos disso, que não podem ter cartão de crédito porque não conseguem controlar os seus gastos. Vão fazer uma viagem e se arrebenta de comprar, porque está barato, mas você precisa comprar. Então, o que nós estamos falando aqui, a questão do endividamento, é uma questão de você saber fazer a escolha com aquilo que você tem. E a questão de prosperidade ou de riqueza não é o quanto você ganha por mês, é o que você faz com o dinheiro que você ganha. Você sabe usar o seu dinheiro bem, porque você pode ganhar 10 mil reais e estar endividado, você pode ganhar 50 mil e estar endividado, você pode ganhar 100 mil e estar endividado, você pode ganhar 100 reais e não estar endividado. Quem é próspero? O que ganha 100 reais por mês. Veja bem, a inteligência para ganhar, Deus nos dá. Mas a sabedoria para gastar, a escolha é nossa. Se Deus não me desse condições para comprar essa camisa, eu não teria essa camisa. Eu absolutamente não teria condições de comprar essa camisa. Então, se eu tenho, é fruto do meu trabalho, mas vem de Deus. Agora, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, a responsabilidade é minha. Deus passa a bola para você. E se você não souber gastar, se você não souber usar, você vai ficar endividado, né? E aí é uma questão de escolha que você vai ter. Então, queridos, eu queria só fechar esse estudo, vendo um outro trecho aqui, só para a gente fechar isso aqui. É Mateus 11, 27 a 30. Mateus 11, 27 a 30. Olha o que Jesus fala aqui. E aí nós vamos falar do contraponto, ok? Agora nós vamos entrar na questão de nós sabemos usar as ferramentas que Deus deixou para nós, para que nós tenhamos este olhar crítico para as coisas, ou seja, para que eu não seja influenciado pelas coisas que os meus olhos veem, ou pelas coisas que eu cobiço, pelas coisas que o meu desejo me leva a ter, tá? Vamos lá. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus falando. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, se eu quiser conhecer a Deus, eu necessariamente tenho que conhecer Jesus, tenho que conhecer o que Ele pensou, o que Ele falava, quais eram as suas atitudes nas mais variadas situações. E aí ele completa no 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Qual que é o convite de Jesus aqui? Ele nos convida a vir até Ele, ou nos chegarmos até Ele, para que nós possamos descansar nele. Ou seja, para que nós possamos fazer com que os nossos desejos, entra a questão
da cobiça, e não só a cobiça, mas todos os outros desejos que o ser humano tem, fazer com que os nossos desejos estejam em paz conosco mesmo, para que os nossos desejos não tomem conta da nossa vida, da nossa existência, e que nós vivamos para eles. E vivendo para eles, nós jamais teremos descanso, porque eles não nos dão paz. O que eu tenho hoje, amanhã eu vou querer ter isso e mais alguma coisa. O que eu tenho amanhã, eu vou querer ter isso e mais duas coisas, e assim vai. Os nossos desejos não nos dão descanso. E quando a gente se encontra com Jesus, Ele coloca um equilíbrio na nossa existência. Ele não nos deixa ser levados pelo lado desses desejos. E aí eu consigo viver em paz comigo mesmo, viver em paz com as minhas ambições, com a minha cobiça, com a minha vontade de conquistar as coisas que eu não tenho. E eu começo a ponderar e começo a colocar esses desejos que estão dentro de nós, todos nós temos, isso é inato, de uma forma mais equilibrada. E aí ele completa aqui: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ou seja, quem vai nos ensinar? Jesus. Ele vai nos ensinar a ter controle sobre nós mesmos, para que nós não tomemos iniciativas que lá na frente vão nos gerar problemas seríssimos. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Desejo. Alma é o centro do nosso desejo. Quando a Bíblia fala alma, ela fala centro das emoções humanas. Todos os nossos desejos passam pela nossa alma, ou seja, a nossa alma encontrará descanso. Nas coisas que eu tenho? Não. Nas coisas que eu conquisto? Não. Em Deus. As coisas que eu conquisto serão consequências daquilo que Deus me dá. Elas não serão o motivo da minha existência. Serão uma consequência da graça de Deus e da bondade de Deus na minha vida. Então, queridos, o que eu queria dizer, concluindo esse estudo, é: por que as pessoas se endividam? Porque realmente elas agem por impulso, por desejo. Elas agem direcionadas por algo que elas não conseguem controlar. Mesmo sabendo os malefícios, elas não conseguem controlar. Jesus é o contraponto desta falta de controle. Em Jesus nós conseguimos raciocinar melhor. Nós conseguimos ser seres mais racionais. Contrário do que muitas pessoas falam, que a religião ela inibe o raciocínio humano. Pelo contrário, cristãos são pessoas que ponderam todas as situações. Cristãos autênticos são cristãos que são pessoas que conseguem atinar. A Bíblia chama isso de ter a capacidade de prever o que aquilo vai gerar na minha vida. E eu consigo ser uma pessoa mais racional, ponderando entre escolher o A e escolher o B. Qual a consequência disso? E não deixar ser levado pela circunstância. Gostou? Veja quanta coisa nós devemos considerar em relação à questão financeira. Eu tenho certeza que muitas das coisas que foram faladas serviu para você. E eu gostaria de te fazer um convite. Se você quiser participar dessas nossas reuniões, que são todas as segundas-feiras, entre em contato conosco no e-mail que está passando na sua tela, que teremos o prazer de passar para você o endereço do local. Tenho certeza que você vai conseguir entender muito mais daquilo que está sendo abordado no nosso programa em relação à família e em relação a outros aspectos da sua vida também. Fique linkado conosco. Reveja as nossas reprises que passam todos os dias neste mesmo canal. Eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para a sua vida. Obrigado, que você tenha uma semana abençoada e até o próximo programa Vida Atriz. Até lá!